Olá, amados, graça e paz. Mais um dia o Senhor nos concede o pneuma, o fôlego de vida. Mais um dia segundo humilhando-se diante daquele que tudo opera e executa. Aquele, quando a palavra diz ali no Monte das Arábias, enquanto muitos acharam que desvaneceram a luz, ele acumulou brasas sobre as suas cabeças quando disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Está consumado. Aquele que disse: recebe o meu espírito, aquele do qual o Pai justificou, porque os seus atos são de justiça e de verdade. A palavra relata como um grande espetáculo, aonde enquanto as mulheres choravam, ele dizia às mulheres de Jerusalém: por que chorais? Antes consolais pelos vossos filhos, porque aquele que reina e governa foi justificado. Segundo as obras, isso foi imputado sendo a própria justiça, aquele que se igualou ao próprio Deus, aquele que tudo opera e executa, o Pai, pela submissão do coração, lhe submeteu, outorgou todo poder e autoridade, sendo o próprio Deus aquele que se fez o Emanuel, Deus é conosco, aquele da qual sabemos o seu novo nome, da qual não somos habilitados a divulgar, mas tão somente compartilhamos aquilo que ele está a operar e executar, segundo nos concedeu a chave de tudo que ligarmos aqui é ligado no alto dos céus, tudo que desligarmos aqui é desligado no alto dos céus, e perseveramos dia após dia fazendo a perfeita, agradável vontade que ele tem, não para as nossas vidas, porque renunciamos à nossa própria vida, porque aquele que perder a sua vida a encontra e com ele reina, e assim estamos fazendo a vontade dele. Não seguimos segundo a vontade da carne, mas segundo o Espírito, do qual a palavra diz que aqueles que são carnais não se compreende aquilo que é espiritual. O que é carnal é carnal. Aquele que segue segundo o Espírito de Cristo, a compreensão, e já não falamos por parábolas, mas então falamos face a face, aquele que nos chama de amigo, a qual lembrai-vos de Lázaro, do qual, enquanto ele estava ali com os 12 que o chamavam de discípulos, Lázaro, aquele que já havia nascido novamente, era amigo. E ele dizia: Lázaro é nosso amigo. Porque se não nascer de novo, mas também se não for compreensão espiritual, fica como Nicodemos, que perguntava: mas como pode ser eu já velho nascer novamente? Por acaso entrarei no ventre de minha mãe? Mas ele fala de um novo nascimento, o nascimento da água e do Espírito. E a água não é a água do Rio Jordão, nem tanques de purificação, mas sim uma água que flui do interior quando somos santificados e purificados por ela. E já segundo o novo nascimento e segundo uma nova sabedoria, da qual não retrocedemos ao jugo do opressor, do mentiroso, que é assassino desde o princípio. Lembrai-vos de Caim, que fechou o semblante, aquele que permitiu ser influenciado pelo maligno, não se sujeitou ao Senhor, do qual ele o exortava: cabe a ti dominar, o mal espreita diante de ti. Mas ele se deu vencido pelo mal, e fechou o semblante e derramou o sangue do seu irmão Abel, aonde muitos, por não haver compreensão, as suas atitudes são maléficas, e a palavra diz que nos últimos tempos, até mesmo aqueles que falam em nome de Deus, porque
esfriaram e já não se opera o primeiro advogado segundo a forma correta, mesmo porque não receberam ainda o advogado com a ascensão de Cristo, iriam matar o próximo, achando que estariam prestando um culto a Deus. Assim nos ensina a palavra, porque maquinam e os seus pés são ligeiros para todo tipo de atitude ímpia, da qual são atitudes mentirosas que se reflete, da qual Jesus já exortava até mesmo aqueles que ele fazia como discípulo, e ele dizia: para trás de mim, porque sua atitude se reflete a do pai da mentira, e a atitude dos homens segundo a mentira. Seja todo homem mentiroso, e o Espírito de Cristo é a verdade. Aonde muitos querem se passar a ponto de querer assentar no trono de Moisés, aonde nós não somos dos pregadores e nem dos mercenários e nem traidores da fé. Operamos anunciando o Evangelho. Aquele que diz que prega a palavra é mentiroso, porque a palavra já foi pregada, do qual a palavra de Deus é Cristo, gerado no seio do Pai antes mesmo das obras mais antigas, porque sem ele nada do que tem havia sido feito, a própria sabedoria. E Jesus, ele já foi pregado, da qual a incumbência daqueles que perseveram, só há um único bispo e bom pastor. Aqueles que dizem que são pastores são falsos e mercenários. Aqueles que criaram títulos para si mesmos, buscam honra e glórias de homens, da qual aquele que se considera sendo algo, sendo importante e não sendo segundo o reino dos céus, nada adianta e resolve. Nós recebemos segundo aquele que é do alto, do qual nos concedeu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, do qual lá em Atos 5:29, quando ali o próprio Senhor orientou, inspirado pelo Espírito, a dizer: importa antes obedecer a Deus do que a homens, do qual a nossa autoridade está acima de todos. Está escrito: não te indignes quando vê as leis violadas e um povo oprimido, porque sempre tem um que vigia, e acima de ambos há aquele que está acima de todos. E ele é aquele que da qual a palavra diz: mas quem creu naquilo que se é anunciado, da qual Isaías dizia que quem creu na nossa pregação, da qual Jesus disse: até mesmo dessas pedras suscitarei filhos de Abraão, que seguem segundo a fé, da qual, quando colocado à prova, foi até o fim, a ponto de oferecer o seu próprio filho, do qual ele se proveu o carneiro. Ele é aquele que havia de se padecer, porque Jesus Cristo é a primícia de toda a criação e ressurreição, mas ali configura o que havia de se acontecer, do qual isso lhe foi imputado como justiça a Abraão, que se operou segundo a fé, e segundo a fé em Cristo, segundo a semente de Abraão, somos feitos filhos por adoção. Ele é aquele que tudo opera e executa, e não se importou de ser chamado Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque os patriarcas alcançaram a terra excelente, da qual nós almejamos, a Jerusalém celestial dos milhares e milhares de anjos, aonde importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento, aquele que tudo opera quando se acata as suas advertências, quando há obediência, e aqueles que estão como obedientes, segundo o seu Espírito, não há condenação para estes, porque
são abençoados nas regiões celestiais, cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus, segundo a fé opera em nós, e ninguém pode amaldiçoar aqueles que são abençoados nas regiões celestiais. E exortamos para que todo ser que respira venha se arrepender dos seus maus caminhos e alcançar o elo da perfeição que nos direciona e nos capacita segundo variedades de dons, ministérios e segundo as armas das nossas milícias, que não são terrenas. A luta não é contra carne e sangue, mas são poderosas para destruir principados e potestades, da qual dia após dia todos aqueles que perseveram segundo a maledicência são aqueles que caem por terra, porque agindo ele ninguém há que se possa impedir, do qual os seus feitos grandiosos que ele tem operado, aonde todo principado e potestade cai por terra em nome de Jesus, do qual são aprisionados, para que mesmo aqueles que seguem segundo as trevas, segundo as maledicências, sejam os feiticeiros, os bruxos, todos aqueles que invocam o mundo dos mortos, que estão intitulados como pecadores, assim como aqueles que seguem doutrinas de demônios, aqueles que praticam o vitupério, pregando novamente no madeiro, estão reprovados diante do Senhor. Aqueles que fazem da casa de comércio, e está escrito casa de oração, todos estão sendo silenciados e emudecidos. Aqueles que causam ira no Senhor por conta de ciúmes e ensinam o povo segundo as vossas negligências, todos serão derrubados. Não ficará pedra sobre pedra, segundo aqueles que seguem as suas próprias imundícias, segundo aqueles que seguem as suas imoralidades, porque aqueles que não estão habilitados para falar em nome do Senhor, mas usam do seu nome em vão, aqueles que são amantes da injustiça e querem ocultar a justiça do reino dos céus, ninguém procederá desta forma, porque a porta lhes foi fechada, o ministério da iniquidade. Somente aqueles que a porta da graça lhes foi aberta e perseveram anunciando a verdade. Todo aqueles que perseveram na negligência no ensino, aqueles que se amotinam em vão, que fazem da mensagem da cruz em vão, que seguem ondas teológicas que vai e vem, e são levados como que o vento, nuvens como sem água. O Senhor é aquele que está como um sopro a os derrubar. Ele é aquele vento do qual o vento que derruba, que sopra nos quatro cantos e derruba toda vã filosofia, aborrece toda a maledicência, e assim ele está a operar com aqueles que seguem com toda impiedade, porque a ira do Senhor se inflama. Governo urso feroz e leão rugindo, um governo ímpio governando um povo enfraquecido. Ele é aquele que corta toda a cauda, que são aqueles que seguem segundo as inverdades. Muda os tempos, as estações, a um rebaixa, o outro promove, e assim ele está a operar em mais um dia, onde agindo ele ninguém impedirá. Naquele grande espetáculo ele já venceu todos os principados, todas as potestades, todos os governantes, todos aqueles que amotinam em vão povos, línguas e nações. Temei e tremei diante do Senhor, beijai o Filho do Homem, aquele é a natureza divina, porque ele também conhece aquele que os beijos não são os ósculos santos, mas sim são os beijos de traidores, porque ele na sua onisciência os apanha em suas próprias atitudes, e assim ele está a trazer a galardoar, quer sejam boas, quer sejam más.